A direita está cientificamente errada em tudo e eu posso provar parte 2. Então, se você não viu a parte 1, cola lá que funciona bem e vai ajudar bastante a você entender esse ponto que eu tô comprovando aqui nesse canal e que, né, em busca de conscientização e em busca de choro também da direita, porque esse é um dos objetivos. Eu vou adorar e recepcionar muito bem o choro de vocês, tá? Eu acho que inclusive ajuda o meu canal, então por favor, venha aqui me chamar de parcial, etc. Porque eu sou mesmo, mas eu sou parcial em prol dos fatos e da ciência e de busca de um mundo melhor. Tá? Um mundo mais igualitário, mais livre, mais humano. Pelo menos um mundo que não seja destruído pela direita como está acontecendo agora. Antes, então, da parte 1 desse vídeo, eu já lancei um vídeo sobre direita e esquerda para que você possa entender melhor o que é direita e esquerda, o que é extrema direita e esquerda radical. E nesse vídeo a gente vai ter, então, mais 4 pontos. Um que eu vou botar junto, que é racismo e feminismo. O outro são as questões LGBT. Também a questão da religião e da tolerância religiosa e, por último, a questão do aborto. Tudo isso comprovando que a direita está errada cientificamente em tudo. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se ou tornar-se membro do canal. Então essa questão do racismo e do feminismo, né? A direita ela é a favor do racismo e ela é contra o feminismo, o que tem uma lógica muito parecida, que é o considerar seres humanos inferiores, seja pelo gênero, seja pela raça deles. Por muito tempo, tá? Talvez você esteja um pouquinho... Não, como assim a direita é a favor do racismo? Como assim? Eu sou de direita e não me vejo como racista. Isso acontece porque por um curto período de tempo, tá? Por um curto período de tempo, que vai, assim, metade do século XX até o início desse século agora, que a coisa está se mudando, né? O racismo precisou ser velado. Os racistas precisavam se esconder. Com a ascensão da extrema-direita, a gente está vendo que o racismo é cada vez menos velado, cada vez mais explícito. Hoje mesmo eu vi um guri defendendo que ele tem orgulho de ser branco e que os portugueses e colonizadores fizeram certo mesmo. Isso vai continuar crescendo porque as máscaras estão caindo, porque elas não são mais necessárias com a radicalização da extrema-direita. Então, cientificamente falando, não tem nenhuma instância de moralidade ou alguma coisa que faça a gente acreditar que existem seres humanos melhores ou piores do que o outro, nesse sentido moral do termo especificamente, mas também no sentido de habilidades científicas, etc. E isso gera dados irrefutáveis contra o racismo e a favor do feminismo, que é a luta por igualdade entre gêneros, entre seres humanos, entre homens e mulheres e qualquer outros grupos também. É por isso, por exemplo, né, que um sistema punitivo como o estadunidense ou brasileiro, que mata pessoas só porque elas são negras, né? Você pode ver o caso do George Floyd, mas você vai ver outros casos, né? Também a questão da escravidão, né? A gente permite a escravidão. Hoje também eu vi um vídeo de um médico que foi inocentado, ele tinha acorrentado um escravo dele, um homem negro. Enfim, ele foi inocentado porque, para a justiça burguesa, isso não é um problema. A gente também tem o caso das vinícolas, né? Aurora, Salton e Garibaldi, que tinham escravizados e foram inocentadas, basicamente, eles deram migalha assim de multa só para constar, né? Não porque essa multa não é porque eles escravizaram pessoas, essa multa é porque nesse sistema onde o racismo precisa ser velado, se você faz um racismo explícito, você vai dar um custo ao sistema, né? Então o sistema jurídico burguês, então o sistema jurídico burguês ele te dá uma multa para compensar esse custo que ele teve, porque o ideal é que você fosse racista velado para o sistema. Então sim, a gente mata pessoas porque elas são negras, só por isso. Isso faz parte do nosso sistema, faz parte do que a direita defende. Então, nenhum desses tipos de preconceito tem respaldo científico, tá? Isso tudo é negacionismo. Em segundo lugar, a questão LGBT, todas as variações, tudo que existe, a gente já sabe cientificamente que o legal é que a gente possa ter uma sexualidade saudável, livre, sem trauma, sem pecado, sem essa montoeira de coisa. Não foi encontrado cientificamente nada de errado, prejudicial ou problemático para os indivíduos. Se você é hétero, homo, gay, bi, pansexual, fetichista ou qualquer coisa do gênero, não tem nenhum problema essas coisas. Também não tem um problema você ser trans, ser não binário, ser nada. De um ponto de vista científico, isso tudo é perfeitamente saudável, isso tudo... O grande problema, né, sempre que a gente vê problemas sendo gerados, sempre que a gente vê questões psicológicas, transtornos, etc., é por conta do preconceito da sociedade, é por conta da não aceitação.
Quanto mais aceitação isso tiver na esfera pública, mais as pessoas vão ser elas mesmas, mais as pessoas vão poder ser livres, mais elas vão poder ser felizes, mais elas vão ser iguais. Então, quanto mais iguais elas forem, melhor. E isso, de um ponto de vista, né, em busca de uma vida melhor, uma vida mais saudável, isso cientificamente, assim, não é nem controverso. Então, toda essa questão, que muitas vezes vai, então, se esconder atrás de religião, etc., tá? Não tem nada a ver, não existe um Deus preocupado com a sua sexualidade. O que a gente vê é o bom e velho autoritarismo de direita que impõe violência psicológica e física, tá? Então, desde criança, as pessoas do meio LGBT sofrem todas as violências psicológicas e físicas possíveis. Elas têm que crescer num mundo que diz que a sexualidade delas é algo vergonhoso, é algo ruim, tem um Deus onipotente, onipresente, onisciente que não gosta da sexualidade delas. Então, assim, isso tudo é, mais uma vez, negacionismo científico, maldade, autoritarismo, e a ciência, né, mostra que a esquerda está muito mais certa numa defesa irrestrita a esse tipo de coisa. Terceiro lugar, a liberdade religiosa. A direita ela é contra a liberdade religiosa, né? Deus acima de todo do Bolsonaro é uma expressão disso. Eles defendem que a sua religião deve ser imposta aos demais, né? Então, não só a sua religião, mas os seus valores. Eu gosto de dizer que se a tua religião te proíbe alguma coisa, tá tudo certo. Se a tua religião me proíbe alguma coisa, tá tudo errado, não tem diálogo. A gente acabou com o diálogo, né? Então, a gente tem que ser tolerante com religião. Sim, eu estou defendendo a tolerância religiosa, e para defender a tolerância religiosa, a gente precisa não tolerar que a religião diga aos outros, né, aos que não estão na religião, o que eles devem fazer e como eles devem se comportar. E também a gente não pode tolerar, por exemplo, como existe muita tolerância, né, que líderes religiosos sejam criminosos. A gente tem muitos líderes religiosos que não param de cometer crime e são inocentados. A gente também não pode tolerar o aliciamento de crianças, né, com violência psicológica, dizer para as crianças desde que elas nascem, quando elas começam a se entender por gente que a sexualidade delas é errada, é vergonhosa, tem um Deus que condena. Isso também não é aceitável, tá? Ainda que se esconda atrás de religião, as pessoas têm que ter uma educação saudável, elas têm que vir para um mundo saudável que as acolhe. Isso gera muito problema, isso inclusive gera, né, a própria questão do conservador que gosta de uma broderagem no sigilo, gosta de dar o cu no sigilo. Isso é um fenômeno, né? A pessoa dá um piripaque mental mesmo, porque ela vem num mundo onde a família, onde a religião, toda a comunidade dela diz que esse desejo dela é algo vergonhoso e errado, e do ponto de vista científico não tem absolutamente nada de errado. Então, isso gera uma série de surtos psicológicos que a gente vê por aí. O ideal, de um ponto de vista científico, é deixar que os indivíduos sejam livres para seguir suas próprias religiões e não deixar que essas religiões se tornem violência contra outras religiões, outras crenças, outras visões de mundo. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa, normalmente a gente está falando de intolerância religiosa que as religiões pequenas, né, as religiões de matriz africana ou outras, sofrem essa intolerância a ponto das religiões maiores, tá? Não existe intolerância religiosa com o cristianismo. O Porta dos Fundos fazendo piada de Jesus não é intolerância religiosa, tá? Pelo contrário, né? Criticaram porque fizeram um Jesus gay, como se gay fosse ruim, né? Você já precisa ser intolerante para entender que o Porta dos Fundos ofendeu Jesus quando retratou ele como gay. Por último, a gente tem a questão do aborto. Os países que proíbem o aborto são os que têm as menores taxas de aborto. Então, quem é a favor da criminalização do aborto é a favor que existam mais abortos na sociedade. E, na verdade, o aborto traz uma série de danos psicológicos. O ideal é que a gente tenha menos aborto na sociedade. O ideal é que quando eles aconteçam de maneira legalizada, porque isso vai gerar menos danos físicos e psicológicos das pessoas que abortam. E a direita, então, está fazendo uma defesa desses danos físicos e psicológicos porque isso permite o controle do corpo das mulheres. Se você fala de conscientização, se você fala de dados cientificamente comprovados que vão diminuir o aborto, como inclusive educação sexual desde cedo, métodos contraceptivos distribuídos socialmente, etc., eles vão chamar isso de ou doutrinação ideológica ou gasto desnecessário. Então, mais uma vez, eles se posicionam a favor do aborto e contra a legalização, quando na verdade o certo é se posicionar a favor da legalização e não necessariamente contra o aborto, mas se posicionar entendendo que o aborto gera uma série de danos psicológicos que a gente deveria evitar. A vida humana é um espectro, né? Um espermatozoide, um óvulo e um embrião são vidas, mas vida humana não é um conceito científico, tá? Não é um conceito de existe um momento X que veio a vida humana, tá? Então, assim, isso tudo na verdade é cortina de fumaça para gerar um debate que ele não é, de um ponto de vista filosófico, válido,
que tem o objetivo único e exclusivo de ocultar o controle dos corpos femininos e toda essa violência psicológica e social que o aborto gera para as pessoas. Então, defender o aborto ao mesmo tempo que os proíbe é uma maneira de aumentar o controle sobre os corpos, e isso, né, é bastante violento e bastante autoritário. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até breve.